Meu nome é Olímpia, eu sou enfermeira. Além do meu trabalho como enfermeira, também trabalho junto a um trabalho missionário, um ministério chamado A Verdade para o Tempo do Fim, onde temos um programa de rádio em São Paulo, um programa evangelístico. Nasci num berço evangélico e me tornei adventista aos 11 anos de idade. A minha mãe é de família adventista, o tio da minha mãe, ele é um dos fundadores da igreja em Minas Gerais, no sul de Minas. Ela guardava o sábado quando era criança, mas foi perdendo, nunca foi adventista, mas tinha essa mensagem na mente e foi perdendo ao longo do tempo. Ela se tornou pentecostal e casou, e foi quando eu nasci. Então eu fui criada numa igreja pentecostal e aos 7 anos eu tive um encontro com Cristo. Eu tinha comunhão com Ele, eu orava, eu sentia a presença dEle, sonhava com Ele sempre. E quando eu tinha 11 anos de idade, a minha mãe queria guardar os mandamentos. Ela disse que quando era criança aprendeu que tinha que guardar o sábado. E aí nós começamos a frequentar a igreja adventista e passamos então a guardar o sábado e nos tornamos adventistas do 7º dia. Eu era uma criança adventista praticante. Então eu dava estudos bíblicos, eu orava com as pessoas, entregava folheto, eu era diretora da escola sabatina. Então, no meu período de juvenil, pré-adolescência, dos 11 até os 15 anos, eu era uma criança, uma adolescente bem assídua na igreja, trabalhava bastante com a igreja. Só que o tempo foi passando, eu morava no interior e eu fui esfriando na fé. Comecei a me misturar mais com os colegas da escola, não tinha muitos jovens na igreja e eu resolvi então abandonar a igreja adventista. Então, com 17 anos eu vim para São Paulo, meus pais eram separados e eu vim morar com meu pai em São Paulo. E aí você já estava fora da igreja? Já estava fora da igreja, mas aí eu já tinha... Eu estava fora da igreja, mas meus planos eram voltar para a igreja. E eu sempre pensava, quando vier a lei dominical eu volto para a igreja. Sempre pensava isso e tinha muito medo que viesse a lei dominical, não, eu vou voltar, e essa é a igreja verdadeira, eu sempre pensava isso. E, fui para São Paulo, comecei a trabalhar, construir a minha vida e depois comecei a estudar e fui seguindo isso, né? Eu me misturando com pessoas que não tinham nada a ver com aquilo que eu acreditava, cada vez mais me afastando dos princípios que eu tinha aprendido quando era criança. E quando eu fiz 19 ou 20 anos, eu comecei a fazer publicidade e isso foi no ano de 97. E aí eu comecei a conhecer amigos e comecei a sair para balada. Eu não era uma jovem de balada, mas quando eu comecei a estudar, faculdade, eu comecei a sair para balada e conheci o forró universitário. E aí então eu fiz muitos amigos ali, pessoas que tinham um nível social diferente do meu, um nível mais elevado, mas eu gostava de andar com aquelas pessoas. Nesse meio que eu andava, as pessoas usavam muita droga, eram pessoas mais liberais, moralmente falando, e eu não tinha assim, muito a ver com os pensamentos que elas tinham, mas eu gostava muito de andar com elas, de passear e dançar. Aprendi a dançar e dançava bem e comecei a viciar no forró universitário. Então isso era mais ou menos no ano de 98. E assim, eu ia quase de segunda a segunda, eu ia para balada. Eu trabalhava numa concessionária, então eu chegava às 5 da manhã em casa, tomava um Gatorade, tomava banho, ia trabalhar, depois ia para a faculdade, depois ia para balada. Então eu vivia assim. E gostava muito mesmo, comecei a fazer amigos e criar muitos vínculos ali onde eu estava. E comecei a namorar um rapaz que era produtor musical. Então ele produzia eventos, tinha uma empresa que produzia eventos junto com alguns amigos. E então isso facilitava demais para mim. Então eu entrava de graça na balada, eu participava das reuniões e aí aquelas pessoas, aqueles jovens, eram jovens assim, vamos dizer, bicho grilo, sabe? Jovens... aquilo me encantava demais, aqueles jovens, a maneira como eles viviam, o estilo de vida deles. Eu achava aquilo muito legal e eu comecei a me envolver muito com aquilo. E como eu dançava bem, então eu era convidada para ir
forrós universitários onde as pessoas não sabiam dançar. Então, tinha um evento no interior de São Paulo. Vamos lá, Olímpia, porque aí você vai dançar com alguém e depois você convida alguém que não sabe dançar para dançar com você. E eu ia, dançava e era legal, eu me sentia bem. Às vezes a gente viajava para Belo Horizonte, eu viajava para alguns lugares, ficava em bons hotéis, éramos bem tratados. E a pessoa que eu tinha esse relacionamento era uma pessoa de um bom nível social, então a minha família achava isso legal, os meus amigos. Eu lembro que eu tinha juntado um dinheiro para comprar um carro. Peguei esse dinheiro e gastei tudo em roupa de grife. E comecei a viajar muito, gastava tudo com viagens, com roupas. Vivia nesse mundo, um mundo de ilusão. E eu tinha assim, quem olhava para mim pensava, ai, ela tá bem, a Olímpia tá bem, tá estudando, tem bons amigos, tem um bom namorado, vive bem. Então, eu vivia assim, aparentemente muito bem. Foi nessa época que, acho que no ano de 98 para 99, que eu conheci a banda Fala Mansa, Bicho de Pé, banda Rastapé, Trio Virgulino, que era o forró pé de serra. E esse rapaz que eu namorava era um dos produtores dessas bandas. Então a gente divulgava muito essas bandas e ela começou a fazer muito sucesso entre os jovens. Então a gente ia na PUC, ia na USP e ali as casas de forró que tem ali em Pinheiros, na Lapa. E eu frequentava todos esses lugares. Só que eu sentia muito vazio dentro de mim. Eu sentia um vazio muito grande. Sempre que eu ia, eu dançava ali, quando eu estava ali com as pessoas, bebia, às vezes fumava maconha. Então ali era legal, eu dava muita risada. Era um momento interessante. Só que quando eu chegava na minha casa, que eu punha a minha cabeça no travesseiro e começava a pensar na minha vida, dentro do meu coração, eu sentia muita tristeza, eu sentia um vazio muito grande. Eu ficava muito triste, mas depois acordava no outro dia, né, ia trabalhar, ia indo pela influência daquilo que ia me levando, a vida ia me levando. E eu comecei a ter sonhos, aí comecei a sonhar que Jesus estava voltando e eu ficava. Nessa época eu já tinha mais ou menos, acho que uns 21 anos, então eu sonhava que Jesus voltava e eu ficava. E desde criança eu sempre tive o sonho de poder conhecer Jesus face a face, poder vê-lo. Então no sonho eu ouvi o barulho, o estrondo, Jesus está voltando e eu, ai Jesus, eu queria vê-lo. Só que ele virava o rosto para mim. Então eu ficava muito triste quando acontecia isso. Só que esses sonhos começaram a acontecer muito frequentemente, muito mesmo. E eu comecei a ficar assim com medo, né? Por que eu tô tendo... Às vezes eu não queria nem dormir, porque eu me sentia muito triste quando eu tinha esses sonhos. Teve uma vez que eu sempre quis fazer uma tatuagem. Aí, 3 vezes eu marquei de fazer tatuagem. 3 vezes eu tive esses sonhos. E eu desisti, eu falei que eu não ia fazer mais. E então, eu comecei a ter um outro tipo de sonho. Eu sonhava que eu ia numa praça e aí tinha duas pedras, 2 colunas. Em frente a uma coluna estavam as pessoas que guardavam o domingo. Mas era uma fila infinita, eu não conseguia ver o fim daquela fila, ela era enorme. E diante de uma outra coluna estavam os guardadores do sábado. E eram bem poucos. E quando eu passava naquela praça e via aquela cena, no meu sonho, então eu ficava, não, mas isso é um absurdo, o que é isso? E começava a pregar. E mostrar, olha, na Bíblia está escrito assim, e começava a pregar, e os guardadores do domingo passavam para a fileira dos guardadores do sábado, e elas iam crescendo e ia diminuindo a fileira daqueles que guardavam o domingo. E aí, então, aparecia Satanás para mim, nesse momento. E ele dizia, você não pode fazer isso, porque você é minha. Você faz tudo o que eu quero. Você não vai fazer, você não vai pregar. E eu acordava com muito medo, e eu passei a ter medo de Satanás. Então, toda noite, eu tinha medo até de dormir, eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo do diabo, muito medo. Então, eu falei, eu preciso ir para a igreja. Isso foi em 99, em outubro de 99. E eu pensava assim, mas o que eu vou fazer na igreja? A minha visão era assim, os jovens da igreja, eles são pessoas que, assim, derrotadas, pessoas que não deu certo na vida, então aí vira crente. Não deu nada certo, vira crente. Eu pensava assim. E aí eu falei, vou na igreja.
Aí era uma quarta-feira. Cheguei na igreja, fui fazer meu pedido de oração. Aí fiz meu pedido de oração. Eu falei assim, olha, eu queria que vocês orassem, porque eu acredito que esta igreja é a igreja que Deus levantou para pregar a última mensagem. Eu creio em todas as doutrinas dessa igreja, mas eu não tenho fé para deixar meu noivo, para deixar meu trabalho, para deixar minha faculdade por causa dessa fé. Então eu peço que vocês orem para que eu possa ter fé para abandonar isso. E naquela noite quem pregou foi um jovem que contou o testemunho dele muito parecido com o meu. E ele contou que ele tinha os mesmos sonhos que eu em relação a Jesus voltar e virar a face para ele. Eu fiquei maravilhada de ver um jovem contando isso. Ele era DJ de uma danceteria e aí ele começou a pregar e na pregação dele ele falava, olha, não tenha medo de Satanás. Ele já foi derrotado na cruz quando Jesus disse, está consumado. Jesus falou comigo naquele dia. Jesus falou comigo. Eu senti assim a voz de Jesus me chamando para voltar para a igreja. Eu lembro que eu chorei muito, muito mesmo. Fiquei muito emocionada. E os irmãos até levavam um papel assim para secar meu rosto. E eu saí e falei, eu vou voltar para a igreja. E saí pensando, vou voltar. E eu fumava cigarro. Então, saí, vou deixar o cigarro, vou deixar meu noivo, vou deixar emprego. Só que aí o dia a dia me tirou essa decisão. E eu esqueci essa decisão. Na verdade, eu não esqueci essa decisão. Eu pensei assim, eu preciso aproveitar mais o mundo, depois eu volto para a igreja. Foi isso que eu pensei. E foi muito engraçado, porque eu trabalhava no sábado e fui mandada embora do trabalho e consegui um outro trabalho de segunda a sexta na área de publicidade, onde eu estava estudando. As coisas começaram a encaminhar para eu voltar para a igreja. Aí então, olha, de outubro até dezembro eu já mudei de emprego. E aí só que em dezembro a banda Fala Mansa e mais vários amigos meus e outras bandas, Rastapé, tudo, ia para Itaúnas, que a gente chamava a capital do forró universitário. Vários amigos meus iam para lá. Então eu já tinha ido no ano anterior e eu falei, não, eu quero ir também. Eu vou para Itaúnas. E abandonei o emprego, deixei tudo e fui. Eu gostava muito de dançar. Então, nós fomos para Itaúnas passar o Réveillon e ia ficar uns 20 dias lá, no Espírito Santo. E os jovens usavam muita droga lá em Itaúnas. Eu lembro que no Réveillon, um casal de jovens morreu de overdose. E era uma aldeia, um lugar assim, acho que tinha 3 ruas, uma igreja no meio, e é um lugar muito bonito. A cidade ela era praia, na beira da praia, a areia cobriu a cidade, eles fizeram uma outra cidade atrás. Então era um lugar maravilhoso. E eu gostava demais, dançava muito. E a rotina lá era assim, a gente ia dormir umas 8 horas da noite, a gente ia dormir. Aí quando era meia-noite acordava, aí meia-noite, 1h, ia pro forró, dançava até às 5 da manhã. Aí depois das 5 da manhã tomava café, ia pra praia, almoçava. Aí às vezes ia dormir ou então ficava tomando sol na praia. E essa era a rotina, a noite inteira acordada. E quantos dias vocês iam ficar lá? Ia ficar mais ou menos uns 20 dias lá. E assim foi a minha rotina. Passou o ano novo. Eu levei a minha irmã de 14 anos comigo. E ela ficou na mesma rotina que eu. E eu tinha assim, amigos que assim, a gente dava muita risada. Eu gostava muito de estar com essas amigas. Porque a gente ria muito, eu gostava disso. E eu lembro que uma noite a gente combinou que o Fala Mansa ia tocar numa casa lá que chamava o Buraco do Tatu. E aí a gente já tinha combinado que nós íamos aquela noite, já estava combinado com as meninas, com a minha irmã. E eu, essa noite eu resolvi ir nas dunas, ver a praia. Mas estava muito estranho aquela noite. Parecia que alguém estava me seguindo, estava muito esquisito aquele dia. E eu fui ver as dunas e depois voltei. Eram umas 10 da noite. Subi as dunas, desci e cheguei na aldeia ali, onde estava todo mundo. Eu ficava numa pousadinha, num quarto. E aí, quando eu entrei na aldeia, tudo mudou para mim. Foi um divisor de águas. Porque quando eu cheguei e saiu aquele clarão da lua, que a lua estava deixando clara na escuridão ali das dunas, e eu entrei, tinha os postes com as luzes e comecei a olhar o rosto das pessoas. Eu vi que aqueles jovens, eles estavam todos com demônios. Eu comecei a ver demônios.
Então aparecia um jovem, outro jovem para mim, e tinha assim vários, uns tinham 5 demônios, outros tinham 10 demônios, 3 demônios atrás deles, manipulando, como se fossem marionetes. O tom de voz, a maneira que eles falavam, o que eles diziam, as risadas, os trejeitos, tudo era manipulado por estes demônios. Então quando eu enxerguei aquilo, eu fiquei muito desesperada. Eu fiquei muito... Você conseguiu identificar que eram demônios. Porque eram anjos e, na verdade, eu via sombras bem altas. Então, eu pensei, isso são demônios. E aquelas pessoas, elas eram totalmente manipuladas por aquelas sombras. Eram umas sombras que manipulavam elas. Elas estavam em volta à escuridão. Muitas sombras. E eu comecei a ficar muito desesperada, porque eu pensei, eu também estou cheia de demônios. E ainda devo ter muito mais do que eles, porque eu conheço a verdade. Eu tive o privilégio de conhecer a verdade e eu estou aqui. Então, Jesus já me abandonou. Então, eu pensei que Jesus, naquele momento, não queria mais. E naquela hora, aí eu ouvi o barulho do mar, eu comecei a andar sozinha e eu comecei a me lembrar das palavras da minha mãe. Quando a minha mãe falava, filha, vamos para a igreja, vamos para a escola sabatina. Eu me lembro que uma vez a minha mãe me trancou para eu não sair, eu saí. Tudo passou um filme na minha cabeça. Todas as oportunidades que eu tive de voltar para a igreja, não voltei. Todas as vezes que Deus me chamou e eu não ouvi a sua voz. E eu pensei que agora acabou para mim e Ele não me queria mais. Então, foi um desespero. As palavras não conseguem descrever o desespero que eu senti. Foi muito grande. Eu estava muito triste, desesperada. Eu fiquei tão chateada que eu não consegui encontrar a pousada que eu estava sendo hospedada. Numa aldeia de 3 ruas. Eu não conseguia achar. E vendo aqueles jovens, porque enquanto eu caminhava pelas ruas, eu me encontrava com os jovens que estavam passando por mim. E eles ali totalmente manipulados por demônios. E eu pensando, minha vida é um filme, eu pensando, nossa, agora já acabou a minha chance. Eu que sempre quis conhecer a Jesus, eu que sempre quis voltar para a igreja, que sempre pensei que Jesus ia me dar mais uma chance e agora acabou para mim. Até que eu encontrei o lugar onde eu estava hospedada, encontrei a minha irmã. Naquela noite a gente ia ver a banda tocar. E aí eu falei para minha irmã, falei, olha, eu tô vendo demônios. E ela começou a rir, né? Porque a minha irmã também foi criada na igreja. Eu falei, eu tô falando pra você, eu tô vendo nas pessoas, os demônios. Ela, ai, você tá louca. Aí ela, ai, que oração? Ela tava dormindo, ai, vou me arrumar, que hoje eu vou pro forró. E aí eu falei, ai, vou tomar um banho. Eu fui tomar banho, eu me esfregava, sabe? Porque eu pensava que aquilo ia me limpar. Eu me sentia muito imunda, suja. Então eu me esfregava muito, assim, que eu queria sair daquela coisa que eu tava sentindo. Mas quando eu saí do banho e olhei, eu vi os demônios ajudando a minha irmã a escolher as roupas que ela ia sair naquela noite. Tinha uma cadeira, assim, do lado, tinha um sofá, a mala dela e uma cadeira, eu sentei na cadeira. E naquela noite eu decidi, hoje eu vou testar o demônio, eu quero ver se ele vai me manipular. Eu não vou dançar hoje, eu vou ficar aqui. Ninguém me tira daqui, ele não vai mandar em mim. E sentei e decidi que eu não ia fazer a vontade de Satanás, mesmo pensando que Jesus não me queria mais. E aí eu decidi ficar ali, parecia uma estátua, sentada assim, exatamente dessa maneira. E a minha irmã se arrumou e chegaram as meninas pra gente ir. E foi muito engraçado. Daquela maneira, aquela vozinha que elas faziam para me chamar para ir dançar, sabe? Me animando, me estimulando, persuadindo. E aí eu olhava, não eram elas. Era Satanás usando aquelas meninas para me chamar para sair. Era o diabo que estava me chamando. Não eram elas. E quando eu dizia não, eu não estava dizendo não para elas. Eu estava dizendo não para aqueles demônios. Eles estavam me chamando para ir para o forró. E eu dizia, não vou, eu não quero ir. E eu não expliquei porque elas não iam entender aquilo. Então, eu decidi não ir. E elas foram, passou, e eu fiquei sentada assim. Eu estava muito triste demais. As palavras nem saíam. Porque eu estava pensando, Jesus não gosta mais de mim. Então, elas voltaram 3 vezes para me chamar. E eu vi os demônios usando aquelas meninas 3 vezes para me chamar para ir dançar naquela noite. E eu não fui. Eu falei, não vou.
Então elas foram pro forró e eu decidi que eu não ia mais. E aí então foi que chegou esse rapaz que eu namorava na época e eu resolvi me abrir com ele. Eu precisava me abrir com alguém, contar o que estava acontecendo comigo. Então eu disse para ele que a Olímpia que ele conhecia não era eu. E eu vivi uma vida de mentira, de aparência. E que tudo que eu acreditava, eu não fazia. E o meu coração não tinha paz. Eu sentia um vazio muito grande, eu não sentia paz nunca. E qual foi a reação dele? Ele ficou perplexo. Então, porque ele não era cristão e nem católico, filho de japoneses, budistas, ele não entendia o que eu estava dizendo, ele não conseguia compreender. Então eu disse que eu tinha princípios que a minha mãe havia me ensinado e que eu conhecia uma verdade, uma única verdade que existia no mundo, uma coisa que eu sempre quis dizer. Porque mesmo estando ali em meio a tudo aquilo, eu pensava na verdade que eu conhecia e na responsabilidade que eu tinha em dizer isso para aqueles jovens todos que estavam ali comigo. E eu fiquei falando até às 4 da manhã. E ele não entendeu nada. E eu tinha um anseio que ele pudesse me ajudar ali, que ele pudesse tirar de mim aquela dor que eu estava sentindo de pensar que Jesus não me queria mais. E quando eu falei até o final e ele não pôde me ajudar em nada, aí eu vi o meu desespero. Foi um desespero horrível, horrível. O meu pai faleceu e quando meu pai faleceu eu senti muita dor, mas não chegou perto da dor que eu senti em pensar que Jesus não me queria mais. Foi muito triste. Eu lembro que eu sentei no chão. Eu me sentei no chão e me saiu de dentro de mim um choro, um grito, um gemido de tristeza, porque naquela hora eu queria ter um folheto da igreja. Eu pensei, por que eu não tenho um folheto da igreja? Por que eu não tenho aqui a Bíblia, um inário, uma lição da escola sabatina? Para eu ouvir a palavra de Deus e ter uma esperança aqui agora. Porque Jesus não me quer mais. Quem vai me ajudar? Então esse rapaz falou assim para mim, Jesus vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Aí eu falei, mas Jesus não me quer mais. Ele falou, ele vai te ajudar. Você não lembra quando você era criança? Que você era amiga dele? Ele vai ajudar você. E quando ele disse isso, apareceu um anjo de luz com as mãos assim para cima e tinha uma escada. No fim dessa escada, uma luz muito forte, eu não conseguia enxergar. Muitos anjos desciam e subiam essa escada e ajudavam aqueles jovens que eu vi cheios de demônios. E esse anjo disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. E daquele dia em diante eu decidi voltar para a igreja. Dia 20 de janeiro do ano de 2000, voltei para São Paulo, procurei a igreja adventista e pedi estudo bíblico. E no dia 30 de abril do ano de 2000 eu me batizei. E Deus, ele fez e tem feito uma obra maravilhosa em minha vida. E eu creio que ele tem muito mais a fazer. Amém. E você tem alguma mensagem para os jovens depois de toda essa experiência que você passou? Eu tenho, sim. Eu quero fazer um apelo para você. Talvez você pense que Jesus desistiu de você, mas ele não desistiu. Ele tem uma obra na tua vida e ele quer fazer de você um soldado no seu exército para ganhar almas e um dia estar de pé diante dele. Volte para Jesus, volte para a igreja. Ele está te chamando.